Surgiu um best-seller, tá todo mundo falando da obra dele. O Mente Aberta fala, tá bom, deixa eu dar uma olhada no prefácio, quem sabe. Você não vai nem acatar indiscriminadamente qualquer coisa que cai na sua mão, nem fechar-se para recebê-la. Entendeu? De que forma que uma virtude é o meio termo entre dois vícios que são antagônicos no sentido de que um é falta de algo, outro é excesso de algo. A virtude é a medida correta dessa mesma coisa que é vício quando se carece dela ou quando se a tem demais. Gente, essa analogia é fantástica. Você nunca mais vai olhar para as virtudes intelectuais da mesma forma, porque aí você vai poder falar quais são os meus vícios principais. E ali tem a lista, tem um quadrinho. Eu vou até colocar aqui para vocês o quadrinho, vocês estão vendo? Nesse quadro, vocês podem observar quais são as virtudes nesse quadro do meio. E agora vocês estão observando que todas elas são um meio termo entre dois vícios. Conhecendo seus vícios, você pode falar, puxa, eu tenho esse vício aqui por falta, ou eu tenho esse vício por excesso. Como é que eu faço para adquirir essa virtude? Eu tenho que moderar este meu vício. O que é moderar o vício? Ir controlando e contendo até eu chegar no meio. Porque a melhor analogia para entender a aquisição de virtudes e o polimento da alma para você aprimorar suas virtudes é a imagem do arco. Você mira a sua flecha no meio do arco. Gente, você tem que acertar no meio. Esse meio, por um lado, é a medida entre dois extremos, dois vícios. Mas temos um componente extra. Esse arco, como vocês vão ver na figura de agora, também representa que não basta ter a virtude. É preciso entender no que ela consiste. Além de ela ser o meio termo entre dois vícios, para você diferenciar virtude e vício, você tem de considerar, primeiro, objeto. Segundo, ocasião. O objeto é certo ou errado? A ocasião é certa ou errada? E o motivo? E minha motivação é certa ou errada? Por último, e os meios? São certos ou errados? Os meus meios são os corretos? Vamos pensar aqui naquela virtude intelectual mais difamada de todos os tempos, que é a curiosidade. Porque a curiosidade é algo de que se fala com tanta ambiguidade na própria história da filosofia. Bem, porque vamos pensar o seguinte, a curiosidade como virtude depende de você dirigi-la ao objeto certo, com a motivação adequada, empregar os meios corretos para saciá-la e empregá-la numa ocasião adequada. Portanto, não adianta uma pessoa que está passando devagarinho de carro do lado de um acidente catastrófico, com uma série de pessoas ali cobertas, né, daquela maneira desagradável, e ela passa devagarinho porque ela quer saciar a sua curiosidade de ver, ai, quantos será que morreram? Gente, isso não é curiosidade. Isso é uma curiosidade mórbida. Não é um objeto adequado para você voltar a sua curiosidade se você quer saber quantos morreram. Agora pense, você é o investigador desse acidente e você quer descobrir se foi mesmo um acidente ou se de fato aquilo foi um crime. E aí você começa a olhar a cena minuciosamente para ser capaz de discernir se aquilo foi um crime, tem um responsável, ou se aquilo realmente foi um acidente trágico que ceifou muitas vidas. A sua motivação é correta. O seu objeto é correto porque você é o investigador, você tem a responsabilidade de resolver aquela dúvida. Os seus meios são os corretos, porque você está lá, em nome da lei, utilizando a sua capacidade de desvendar as diferenças entre a morte acidental e morte por crime para realmente desvendar algo importante, porque as pessoas que perderam entes queridos querem saber se realmente aquilo foi uma fatalidade
ou se foi causado por um agente que deverá ser responsabilizado por aquilo. E a ocasião é correta também. Bem, por quê? É só ver sua profissão. Então, às vezes, a gente está falando da mesma coisa, de um acidente trágico, mas a pessoa que passa ali simplesmente para saciar sua curiosidade, ela está agindo com a motivação totalmente equivocada. Então, aquilo lá não faz da curiosidade dela uma virtude intelectual. Então, não é tão simples assim.